Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Sabe quando a gente ouve a expressão holding familiar? Sempre vem aquela imagem, né? Algo distante, coisa de gente muito rica. Exato, uma estrutura super sofisticada para proteger fortunas. Mas parece que uma mudança bem discreta na reforma tributária pode estar transformando essa fortaleza numa armadilha fiscal. E com um custo anual que pode ser bem assustador. É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Os custos ocultos que essa reforma trouxe, principalmente para uma prática que é a coisa mais comum do mundo. O familiar usa um bem da empresa de graça. Uma casa, um apartamento. Exatamente. E para nos ajudar, a gente mergulhou numa análise em vídeo de um canal de negócios, um relatório técnico bem denso do sistema Fenacom e também uma matéria de jornal que amarra tudo isso com um imposto sobre herança. Fontes bem completas. Entender o que mudou de verdade, porque uma coisa que sempre foi feita agora pode gerar dupla tributação e, claro, Quais são as saídas? Se é que elas existem. para começar, vamos voltar um pouco no tempo. Antes da reforma, como era? Uma holding tinha um apartamento, o filho morava lá sem pagar aluguel e tudo certo. Vida que segue. O fisco, na prática, não olhava para isso. E por que não? Porque a lógica da tributação era outra, sabe? O foco era no que a gente chama de fato gerador baseado em receita. A pergunta do fiscal era simples: entrou dinheiro no caixa da empresa? Se a resposta fosse não, como nesse caso de uso gratuito, Não tinha base de cálculo, sem faturamento, sem imposto para a empresa sobre aquilo. Era, para fins fiscais, um evento invisível. um ponto cego no radar da Receita. Mas a reforma mudou o radar? Mudou o radar, o satélite e a filosofia por trás de tudo. A reforma traz dois novos tributos, né? O IBS Imposto sobre bens e serviços? e a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. E aí que tá o pulo do gato. O que gera o imposto não é mais só a venda ou a receita. O conceito ficou mais amplo. Muito mais amplo. O conceito agora é o fornecimento. Fornecimento. Parece uma palavra inofensiva. Mas é aí que mora o perigo. A nova legislação define fornecimento como qualquer tipo de disponibilização ou cessão de um bem, e a parte crucial é, ainda que a título gratuito. Ah, então mesmo que não tenha dinheiro trocando de mãos. Exato. A mentalidade do governo mudou. Eles agora entendem que a fruição ou simples fato de você se beneficiar de algo é uma forma de consumo. E se é consumo, tem que ser tributado. É aqui que a coisa começa a ficar preocupante de verdade. Vamos deixar isso mais concreto. Nossas fontes usam um exemplo bem parecido, então vamos com ele. Uma holding tem um apartamento de 3 milhões de reais e um familiar mora lá, de graça. Como a Receita vai olhar para isso agora? Bom, o fisco vai fazer uma conta que a família não fazia. Primeiro, olhando para a holding, a pessoa jurídica. O auditor vai pensar: ok, essa empresa está fornecendo um imóvel para alguém. Qual o valor de mercado disso? Em outras palavras, eles vão estimar um aluguel. Vão estimar um valor de aluguel de mercado. Então, mesmo sem entrar um centavo, o governo cria uma receita fictícia para a empresa. É isso. Perfeito, essa é a definição. Uma receita fictícia. Usando os números das fontes, digamos que o aluguel de mercado seja de R$ 15 mil por mês. Certo. Para o fisco, a holding teve uma receita presumida de R$ 180 mil no ano. E sobre essa base que não existiu, a gente aplica a nova alíquota do IBS-CBS, que deve ficar aí na casa dos 26,5%. Deixa eu fazer a conta aqui. 180 mil vezes 26,5%. Dá R$ 47.700. Exato. Nossa, quase 50 mil reais por ano. Um imposto sobre um dinheiro que a empresa nunca viu. Ela vai ter que tirar do caixa para pagar isso. Um baque gigantesco. E o problema é que essa é só a primeira metade da conta. É o primeiro golpe. Ainda tem mais. Tem. As fontes são bem claras em apontar um segundo impacto. E esse acontece ao mesmo tempo, mas na pessoa física. Na pessoa que está morando no imóvel. Exatamente. A dor de cabeça desce para o CPF dela. E como isso funciona? Funciona porque a reforma, com toda a sua nova tecnologia de fiscalização, acabou, despertando uma lei que estava adormecida há décadas. Uma lei zumbi que agora voltou à vida. Quase isso. É o artigo 41,
parágrafo 1º do Regulamento do Imposto de Renda. A regra não é nova, já existia, mas era praticamente letra morta. Ninguém aplicava. Ninguém. E o que ela diz é que a pessoa física que usa o imóvel de um terceiro de graça, no caso, a holding deve declarar um rendimento presumido. O fisco presume que a pessoa está recebendo uma renda na forma de moradia. Isso, um benefício. E a regra até diz como calcular. Essa renda fictícia é de 10% do valor do imóvel por ano. Uau! Mas se a regra é tão antiga, o que mudou? Por que ela virou uma ameaça real agora? A resposta é uma palavra: tecnologia. Antes, para a Receita Federal achar esses casos, era um trabalho manual, quase de agulha no palheiro, cruzar milhões de declarações com registros de imóveis. Impossível. Inviável. Agora, a reforma acelera a criação de cadastros nacionais unificados, como o CIB, o Cadastro Brasileiro de Imóveis. Ah, então vai estar tudo no mesmo sistema. Exatamente. Com um banco de dados centralizado, um algoritmo da Receita vai poder, em segundos, cruzar o endereço que a pessoa declara no IRPF com a base de imóveis da holding. E se o endereço bate e não tem um contrato de aluguel? Ah, o sistema acende uma luz vermelha. A fiscalização deixa de ser uma possibilidade remota e vira uma certeza automatizada. É uma mudança de mentalidade brutal. O governo está dizendo: você recebe um benefício, um salário em forma de moradia, e nós vamos tributar isso. É exatamente essa a lógica. E voltando para o nosso exemplo do apartamento de 3 milhões, a renda presumida para a pessoa física seria de 10% desse valor. Ou seja, R$300 mil por ano. Isso. Esse valor de R$300 mil tem que ser adicionado na declaração de imposto de renda da pessoa, junto com outros rendimentos que ela tenha. E caindo na alíquota máxima. Isso gera um imposto a pagar de aproximadamente R$70 mil por ano. Outro dinheiro que a pessoa tem que desembolsar, mas sobre uma renda que ela não recebeu em espécie. Exato. Ok, essa conta está ficando assustadora. Então a gente tem o imposto para a empresa e o imposto para a pessoa. Somando tudo, qual é o tamanho do estrago por ano? Vamos juntar as duas contas. De um lado, os 47.700 do IBS-CBS para holding. Uhum. Do outro, os 70 mil do IRPF para pessoa física. No fim do ano, a conta é de R$ 117.700. Nossa! Quase R$120 mil por ano. É um vazamento de patrimônio que simplesmente não existia antes. E que representa quase 4% do valor do imóvel, corroendo o patrimônio ano após ano. Espere um pouco. O fisco vai argumentar que isso não é bitributação, porque os fatos geradores são distintos. Isso soa como uma desculpa. Para a família, é o mesmo dinheiro saindo 2 vezes pelo mesmo motivo. Essa é a discussão que, com certeza, vai parar nos tribunais. E a sua leitura é perfeita. A defesa do contribuinte vai alegar exatamente isso. Mas a tese do fisco se sustenta. Do ponto de vista técnico-jurídico, ela é forte. Eles vão dizer, não há bis in idem. O contribuinte do IBS-CBS é a pessoa jurídica e o fato gerador é o fornecimento. Já o do IRPF é a pessoa física e o fato gerador é a aquisição de renda. 2 coisas formalmente diferentes, 2 contribuintes diferentes. Exatamente. É uma tese fria, mas com base legal. Uma tese que, na prática, penaliza a mesma família 2 vezes. E as fontes lembram que isso não vale só para o imóvel, né? A lógica se aplica a tudo. Absolutamente tudo. Um carro de luxo da holding que o filho usa, uma lancha, uma sala comercial, qualquer bem cedido de graça entra nessa malha fina. E como se não bastasse, parece que tem mais um elemento que transforma isso no que as fontes chamam de tempestade perfeita. Infelizmente tem. A mudança no ITCMD, o Imposto sobre Herança e Doação. O que mudou aí? 2 coisas. Primeiro, a reforma tornou obrigatória a progressividade das alíquotas em todos os estados, podendo chegar a 8%. Segundo, e talvez o mais impactante, tem um projeto de lei que quer unificar a base de cálculo do imposto. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, em vez do imposto ser calculado sobre o valor contábil do bem, que geralmente é o valor histórico, mais baixo, ele passará a ser obrigatoriamente sobre o valor de mercado. O valor real do bem hoje. Isso.
o que afeta diretamente 14 estados e o Distrito Federal. O resultado é brutal. As famílias pagam mais imposto em vida pelo uso dos bens e um imposto muito maior na hora de transferir tudo aos herdeiros. Certo, o cenário é sombrio. A pergunta que não quer calar é: existe uma saída? O que as fontes sugerem para fugir dessa armadilha? As fontes são unânimes em dizer que não existe uma bala de prata. Não tem solução única, mas elas exploram 3 caminhos principais. O primeiro, e mais óbvio... Deixa eu adivinhar. Alugar o imóvel de verdade. Exato. Formalizar um contrato de locação. A holding aluga o bem para o familiar a valor de mercado. Entendi. Isso resolve a questão da presunção fiscal, mas cria um problema de caixa, né? A família teria que tirar dinheiro do bolso todo mês para pagar a própria empresa. Essa é a principal desvantagem. A vantagem é que a relação fica transparente, defensável. Você elimina a dupla tributação sobre valores fictícios. É a solução mais limpa. Mas que exige planejamento de fluxo de caixa. Ok, essa é a opção preto no branco. Qual a segunda? A segunda é uma estrutura jurídica mais complexa. Instituir o usufruto. Usufruto. Explica melhor. A holding transfere o direito de uso e gozo do bem, o usufruto, para a pessoa física. Mas a holding continua sendo a dona, ela mantém o que a gente chama de nua propriedade. E a ideia é que, se a pessoa tem o direito legal de usar o imóvel, a empresa não está mais cedendo nada de graça. Essa é a tese jurídica. Se o indivíduo é o usufrutuário legal, ele está exercendo um direito próprio, não recebendo um favor. Em teoria, isso afastaria os 2 impostos. Em teoria. Mas quais são os problemas? Primeiro, a instituição do usufruto pode ser vista como uma doação e gerar cobrança de ITCMD. Segundo, a estrutura engessa o patrimônio. Vender um imóvel com usufruto é bem mais complicado. E é uma tese que ainda não foi testada, uma aposta. Uma aposta jurídica que pode sair cara. E qual seria o caminho mais radical à solução drástica? A desincorporação do ativo. É tirar o bem da holding e transferir de volta para o patrimônio da pessoa física. Simples assim. O problema acaba, porque o bem volta a ser da pessoa. Mas... Mas a conta para tirar o imóvel da empresa deve ser gigantesca. Imagina um imposto sobre o ganho de capital. Exatamente. A holding teria que apurar o ganho de capital, que é a diferença entre o valor de mercado hoje e o valor contábil lá de trás, que pode ser baixíssimo. O imposto sobre esse ganho pode ser tão proibitivo que torna a operação inviável. É a opção nuclear. Resolve o problema, mas destrói boa parte do valor no processo. Pois é. Fica muito claro que não tem resposta fácil. A grande mensagem que eu tiro de tudo isso é que a era da informalidade, daquela confusão patrimonial que era vista como normal nas holdings, A reforma força uma gestão profissional do patrimônio. A inércia, o deixar como está, virou a estratégia mais arriscada de todas. Sem dúvida. E a recomendação final das fontes é unânime. É preciso fazer um diagnóstico imediato e customizado. Cada família precisa sentar com seus advogados, contadores, mapear os ativos, calcular a nova exposição fiscal e tomar uma decisão informada sobre qual caminho seguir. Exato. Não dá mais para esperar. E para fechar, fica uma reflexão. Se a reforma ataca diretamente essa confusão patrimonial, e o fisco agora tem a tecnologia e a vontade de tributar benefícios implícitos... Onde mais eles podem aplicar essa lupa? Exato. O carro da empresa usado no fim de semana. Despesas pessoais lançadas como se fossem da empresa. Parece que uma porta se abriu para um novo tipo de fiscalização, muito mais detalhista e talvez mais invasiva. É algo para se ter no radar, com certeza.